A filosofia da libertação de Henrique Dussel e os direitos humanos. A América Latina como lugar que fala sobre a sua alternidade. Lívia Teixeira Moura Lobo. Resumo. Este artigo apresenta a filosofia da libertação, desde a sua concepção primeiramente ética, como um pensar capaz de contribuir acerca da reflexão sobre o fundamento moderno dos direitos humanos, para relacionar a filosofia da libertação com o fundamento dos direitos humanos. Introdutoriamente, apresenta-se o pensar de Henrique Dussel como questionador da tradição latino-americana desde o seu período colonial, e com a colonialidade importa para todo o desenvolvimento filosófico dusseliano. Em seguida, o próprio Dussel é apresentado, inclusive no que se refere às suas principais influências, para que, no tópico seguinte, a filosofia da libertação seja exposta em seus objetivos e categorias. Enfim, o fundamento moderno e individualista dos direitos humanos é aberto para a crítica, e encontramos uma possibilidade de fundamento distinta e saída do primário ético da filosofia da libertação. Palavras-chave: filosofia da libertação, ética, direitos humanos. Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Pará. A filosofia da libertação de Henrique Dussel e os direitos humanos, a América Latina como lugar que fala sobre a alteridade. 1. Introdução. Apresentar a filosofia da libertação como um caminho para se pensar acerca do fundamento moderno dos direitos humanos é, indubitavelmente, apresentar um pensar distinto, com o qual muitos de nós, latino-americanos, não estamos familiarizados, a não ser pela raiz que une a filosofia de Henrique Dussel à teologia da libertação, pensada por expoentes como Frei Bento e Leonardo Boff, e também a pedagogia do oprimido Paulo Freire. A filosofia de Dussel, realmente cunhada da libertação a partir dos movimentos contra as ditaduras na América Latina na década de 60. Possui influências para além do marxismo e sua principal sustentação é, aos olhos desta autora, a ética da alteridade, desenvolvida por Emmanuel Levinas, cujas ideias acerca do outro exterior, infinito e impensável, em uma autorreflexão, servem para que Dussel apresente a América Latina exatamente como este outro, como continente que, por sua tradição colonial, pioneira e peculiar, não encontra sua identidade nos padrões impostos pela racionalidade europeia desde o período de colonização. A América Latina é para a filosofia da libertação uma tradição que permanece ocultada, não somente em razão da eterna tentativa de transformar suas distinções culturais para alcançar um modelo europeu disseminado como o ideal, mas, sobretudo, ocultada enquanto lugar de fala acerca de seu próprio pensar. Em verdade, o real motivo para a existência deste pensamento latino-americano é a preocupação de Dussel em voltar a sua reflexão especialmente para o continente, tendo por ponto de partida a descoberta do Latino-América pelo Ocidente. É desde esta descoberta, realizada por Cristóvão Colombo em 1492, que para o nosso autor o continente passa a ser um local de exploração e violência, ambas justificadas pela crença europeia de que sua racionalidade era a razão universal, pronta para impor-se e civilizar os irracionais, isto é, os nativos latino-americanos. E de se observar com a ideia de razão universal e de dominação da natureza pelo homem, já são manifestadas no período colonial, fato compreendido pelo pensar dusseliano como o verdadeiro início da modernalidade, diferentemente do que a história comumente ensina.
despertar da modernidade europeia no seio da Península Ibérica já trazia a emergência do homem ensimesmado, o indivíduo prestamente capaz de dominar tudo com sua razão. Em contraponto, a América Latina e seus nativos seriam os outros, que não se encaixam nesta racionalidade identitária, mas alerdeada como universal. Seriam, pois, exteriores aos padrões modernos e os europeus, e sua inserção sempre foi uma tentativa forçada, violenta e fracassada, pois a sua tradição resistia e ainda resiste em inverter-se em um padrão que se impõe violentamente como universal. Portanto, a filosofia da libertação importa na medida em que pode contribuir com o funcionamento moderno dos direitos humanos. Disse isso porque os direitos humanos consagram em sua base filosófica desde as declarações de direitos humanos da modernidade, a francesa e a americana, o indivíduo livre, autônomo e racional. Este mesmo indivíduo é afirmado em sua capacidade de autorreflexão, a qual não depende de qualquer base dialogal, para conceber direitos prestamente universais à experiência colonial da América Latina. Entretanto, esta a intervelar por aqueles que, há muito, estão em um contínuo processo de violenta civilização e que, longe de serem irracionais, como supõe a modernidade, possuem um discurso racional capaz de mostrar que o diálogo racional, contrariamente à imposição de uma razão, pode ser o caminho para os direitos humanos, verdadeiramente universais, cujo conteúdo ético, que seja a injustiça, não está na elevação de uma racionalidade identitária para a condição de universal, mas no diálogo entre os seres humanos, permitindo que aqueles que foram ocultados em sua racionalidade possam então falar, a fim de elucidar com maior profundidade a filosofia da libertação e sua possível influência para os direitos humanos. O presente escrito será composto de uma apresentação sobre Henrique Dussel em sua trajetória acadêmica, bem como acerca dos principais conceitos da própria filosofia da libertação, estes extraídos de um livro homônimo. Enfim, a ideia da alteridade própria à filosofia de Dussel será utilizada para pensar os direitos humanos em seu fundamento moderno, ao que seguirá a conclusão. A filosofia da libertação de Henrique Dussel e os direitos humanos, a América Latina como um lugar que fala sobre sua alteridade. 2. Henrique Dussel. Henrique Domingos Dussel Ambrosini nasceu em 1934, no próprio povoado de La Paz, o qual contava naquela época com pouco mais de 3.000 habitantes. Embora fruto de um local pobre, Dussel é filho de um médico e uma dona de casa que detinham de maior poder econômico que a maioria ao seu redor. Marquinhos A. 1995 P12 nos informa ter sido a realidade do povoado um fator decisivo para a transformação de Dussel em filósofo. O contato com os modestos camponeses fez da pobreza uma experiência originária para nosso filósofo e também ensejo para o questionamento. Como já aclarado, a experiência colonial é elementar para a filosofia da libertação, e nesse sentido é de se dizer que Dussel esteve desde sempre em contato com a colonialidade de sua província em relação à capital Buenos Aires. A vida acadêmica de Dussel iniciou-se na Universidade de Cuyo, na cidade de Mendonça, onde licenciou-se em filosofia. Graduado, o filósofo partiu para completar os estudos na Espanha, onde em sua chegada percebeu a sua distinção em relação aos europeus e sua vocação latino-americanista, posto que naquele lugar outro latino-americano, Marquinhos A. 1995 P15. Foi também a América Latina que levou Dussel até Israel, onde voltou-se aos estudos de hebraico e onde dirigiu suas reflexões para entender o ethos do homem, do deserto, do antecessor dos espanhóis, do crioulo e da própria América Latina. Foi neste período, situado no início da década de 60, que Dussel escreveu seu primeiro livro, É o Humanismo Semita, Marquinhos A. 1995, p. 16.
O filósofo se manteve na Europa até 1966 e Zimmermann, 1987, p. 30, nos diz que toda esta experiência no continente foi polarizada pela vocação latino-americanista de Dussel, cuja empreitada era de assumir racionalmente a barbárie da qual acusavam os latinos-americanos. Esta tarefa teve como referencial a simbólica do mal, de Paul Ricoeur, e os diálogos diretos com a hermeneuta, os quais permitiram que os aspectos simbólicos e o mundo mítico latino-americanos fossem revelados como parte dos essenciais para a racionalidade filosófica e para o pensar mundial acerca do lugar. Em 1966, ocorre a volta do autor para a Argentina, mesmo ano em que as Forças Armadas assumem o poder no país. Em 1969, a Cátedra da Ética da Universidade de Cuyo é ocupada por Dussel, que inicia seu curso dedicando-se à fenomenologia de Max Scheler, Merleau-Ponty, Paul Ricoeur, Edmund Husserl e Martin Heidegger, dando-se conta, assim, do pouco espaço destinado para pensar latino-americano no espaço acadêmico e do não compromisso com a mudança do continente. Martinez A, 1995, p. 21/22. Os anos 60 foram do endurecimento da ditadura militar e também de maior crítica sobre a realidade política da América Latina. A segunda Conferência Geral do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, no ano de 1968, na cidade de Medellín, chamou os pensadores latino-americanos à responsabilidade política. Nesse contexto, nosso autor passa a se questionar sobre a possibilidade de um pensar próprio para deste América Latina, surgindo daí a ideia acerca de uma filosofia de la libertación. Martinez A, 1995, p. 21/22. Em 1961, Dussel apresenta trabalho no segundo Congresso Nacional de Filosofia em Córdoba, posicionando-se contrariamente à ontologia, ou o que se chama de metafísica do sujeito, cuja expressão seria uma concepção da vontade de domínio que há muito assolara a Europa e cuja herança ficou incrustadas nas elites da periférica América Latina, sempre empenhadas em manter os oprimidos silenciados em contraponto à sua semi-ilustração. Romper com a ontologia como filosofia primeira, Dussel desloca seu pensar da hermenêutica de matriz heideggeriana e volta-se à ética como filosofia primeira, passando a adotar totalidade e infinito, de Emmanuel Levinas, como possível pensar para superar a primariedade acerca da questão do ser. Nesse sentido, Levinas possuiu, ainda nas obras atuais de Dussel, uma importância basilar, uma vez que foram os escritos responsáveis por garantir o outro como fundamento para a filosofia de libertação. A autorreflexão do indivíduo migra para o diálogo com o outro, o qual nada mais é que uma filosofia prática. O outro aprendido, como Levinas, é exterior à minha reflexão. Por isso, nunca serei capaz de compreendê-lo integralmente ou aprendê-lo em sua compreensão para construir um conhecimento. Portanto, este outro nunca poderá ser medição ou instrumento, mas sempre um rosto com o qual me deparo desde o nascimento e no qual encontro meus limites éticos. Como já afirmado, o Estado argentino passou por um período ditatorial, o qual foi sucedido em 1973 pelo populismo de Juan Domingos Perón. Henrique Dussel não se furtou de criticar a militância e o governo peronista, passando a elucidar em forma de crítica os conceitos utilizados nos discursos governamentais. O conceito de povo foi largamente pensado pelo filósofo, que não deixou passar despercebida a luta de classes entre opressores e oprimidos na Argentina, bem como no sistema imperialista e no neocolonial,
capitaneado pela Europa e pelos Estados Unidos. Marquês A, 1995, p. 28/30. O marxismo já se faz fortemente presente na obra de Dussel. Justamente este marxismo o motivo para um atentado com a bomba à casa e biblioteca de Dussel. O ato violento não feriu qualquer dos familiares do autor, nem fê-lo desistir de ministrar suas aulas na Universidade de Cuyo. Entretanto, uma acusação de marxismo resultou em sua expulsão da universidade, levando-o ao exílio no México, em 1976. Este exílio fez de Dussel um argentino-mexicano e um comprometido pesquisador de Marx. Este auxílio deu origem ao livro Filosofia da Libertação, escrito de cor pelo filósofo, posto que sua biblioteca ficara na Argentina. 3. A Filosofia da Libertação. A Filosofia da Libertação é um escritório de um homem da periferia para homens da periferia, bem como para o homem no centro, do seu 1996, página 10. Trata-se, pois, da formulação de categorias metafísicas que denunciam as categorias opressor ou detentor do poder de formular e espraiar o conhecimento dito racional, dado o poder de fala concedido por seu status econômico superior, bem como a categoria oprimido, ou aquele silenciado pela imposição de uma racionalidade pretensiosamente acunhada razão universal. Essas categorias estão alicerçadas na ética da alteridade desenvolvida por Levinas. Portanto, sempre fazem referência ao rosto de outro ou que está a nos lembrar incessantemente sobre os limites de sua presença nos impõe. Nesse sentido, o outro não pode se tornar objeto de uma análise autorrefletida, mas não somente pode ser um interlocutor de um diálogo que gera uma compreensão parcial. A filosofia entende, assim, reivindicar o papel da interlocutora da tradição latino-americana, orientando a produção de conhecimento para a experiência colonial da América Latina e seus desdobramentos, promovendo uma abertura para o pensamento possível distinto daquele saído do centro europeu e comprovando que a periferia também é dotada de razão. A periferia cabe ao pensamento crítico acerca de sua condição periférica, sem esquecer-se que o centro dominador também é parte de seu horizonte, e que a rendição ao conhecimento produzido exclusivamente é aquele que, para aquele lugar de fala, é a morte do pensar filosófico e o nascer da ontologia acabada e ideologia que se instala tanto através da ciência como por meio da consequência vigente nas populações ainda colonizadas. Embora dotada de categorias metafísicas, a filosofia da libertação não se resume a elas, mas a aplica à materialidade da existência. Esta também pensada através de categorias. As categorias materiais se devem ao materialismo herdado do marxismo e também de uma influência heideggerniana, acerca da cotidianidade que, na concepção de Dussel, não pode ser acrítica e distanciada dos rostos que nos rodeiam, sob pena de passarmos a enxergar os rostos como coisas sentido, como partes de um sistema, tal como se, exemplificativamente, o taxista fosse somente o prolongamento do táxi e do seu serviço. Esta totalização instrumental seria o reflexo do sistema capitalista e da transformação do homem em trabalho vivo, a qual não permite conhecimento do outro enquanto outro que não está ao meu serviço. A primeira categoria importante para revelar o que transcende o sistema do ser e para dar início à libertação real é a proximidade. Compreende que as experiências gregas e europeias modernas privilegiam a ação do homem sobre a natureza, como physis ou natura, pois o homem era entendido como luz ou cogito e político restou definido como o controlado, o dominado. Privilegiar, então,
a proximidade, a política e a posição homem-homem é iniciar discursos filosóficos desde outra origem. Desde o aproximar-se, como a praxis de cortar distância, aproximar-se da fraternidade, o surgir além da origem do mundo, pois se o mundo é anterior a todas as coisas que o habitam, a responsabilidade pelo mundo do outro é anterior ao próprio mundo. A proximidade originária nasce do útero materno e é recebida nos braços da cultura. La inmediatez madre-hijo se vive também sempre como relação cultura-pueblo, pois o nascimento acontece sempre dentro de uma totalidade simbólica que alimenta com os signos da história e orienta para a reciprocidade que torna o tempo cirônico em um momento o meu tempo do seu tempo. Quando tem de deixar a proximidade do outro, o homem se acerca dos entes, das coisas, dos objetos que se organizam em uma nova ordem, com uma função na totalidade que os abarca e compreende. O nível dos entes é a proxêmica ou o ôntico e o nível da totalidade é o ontológico. O mundo é, pois, uma totalidade instrumental de sentido. Não é uma soma dos entes ou de coisas reais, mas uma totalidade de entes com sentido. Portanto, é também limite dentro do qual cada ente, feito ou coisa, pode encontrar seu sentido, e o homem dá sentido às coisas. Sem homem, não há mundo, somente cosmos, ou seja, uma totalidade de coisas reais, conhecidas ou não. Do seu, está a dizer, então, que não há fenômeno sem que lhe seja constituído um sentido, isto é, sem a expressão linguística ou pensamento acerca do que seja um fato, devendo-se compreender esse sentido sempre como cotidiano e existência e nunca como mera consideração teórica ou abstrata, de maneira que seja algo íntegra à ação, situando-a em um horizonte de entendimento, seja prática ou poética. Nessa senda, o que é descoberto e constituído com sentido pode ou não ser estimado como valor, como categorias hierarquizadas segundo as pautas culturais de produção. Sentido e valor existem porque fazem referência ao mundo, ao sistema, à totalidade desenvolvida desde o homem e não somente desde a constituição real da mesma coisa. Logo, o concepcionado pela totalidade interpretativa tem sentido, mas não pode ter valor. Caso não possua receptividade na totalidade prático-poética, caso não possua o funcionamento real ou simbólico dignos de estima e operacionalização. A afirmação prática da totalidade se dá por meio da praxis de dominação prática perversa da coação do outro a participar do sistema que o aliena e o contraria em sua natureza e essência histórica. À medida em que o oprimido tenta libertar-se através da prática que subverte a ordem fenomenológica, perfurando-a pela transcendência metafísica que critica o estabelecido, a dominação vai transformando-se em repressão, uma violência justificada e institucionalizada pela ontologia ou ideologia do sistema, em clara declaração do projeto vigente e suas leis. A ação libertadora, detentora de consciência ética, a qual escuta o clamor de justiça do outro, se dirige a este outro como praxis, relação homem-homem. E nela está incluída também a poiese, relação homem-natureza, pois não há libertação sem economia e tecnologia humanizada. O ethos da libertação é a atitude ou capacidade de inovar, de criar o novo, pois emerge o serviço ao outro. Este serviço se estrutura no eixo fundamental que é o amor ao outro como outro, ao oprimido não por sua situação de oprimido, mas como sujeito de exterioridade. O desenvolvimento do pensamento sobre a ação libertadora, como se pode observar,
foi precedida pela libertação da própria filosofia latino-americana, a qual está na busca pelo pensar-se por reconhecer-se como exterioridade não suficientemente compreendida pela filosofia europeia. O mesmo projeto é direcionado para a América Latina enquanto continente e enquanto tradição. Isso significa que a libertação está em reconhecer a própria exterioridade como meio de sair da totalidade que faz considerar e ser considerado, não ser, através do ocultamento das distinções pela imposição de uma única identidade. Seguindo para outro nível de reflexão, Dussel informa que o pensamento sobre proximidade, totalidade, mediações, exterioridade, alienação e libertação devem ser pensados e aplicados em outros 4 momentos metafísicos: a política, a erótica, a pedagogia e o antifetichismo. Estes momentos permitem elevar a teoria a uma maior concretude e fazem referência à relação homem-homem. Na política, a proximidade se dá em uma relação irmão-irmão e condiciona as demais categorias mencionadas. É de se esclarecer ser a palavra política empregada como amplo conceito para a ação social humana prática, tanto do governante como o governado, em níveis de racionalidade nacional e internacional, entre classes, formações sociais e seus modos de produção, configurando-se dentro de uma totalidade estruturada institucionalmente em uma formação socio-histórica abaixo do poder de um Estado. Em termos de totalidade, possui fundamento do projeto de ser e para além da totalidade hegemônica está o povo, os oprimidos da totalidade que guardam exterioridade. As classes oprimidas são partes cumpridoras de trabalho que as alienam e impedem de satisfazer as necessidades que o próprio sistema lhes impõe. São interpeladoras da realidade, clamando por um novo sistema. As classes oprimidas, as nações independentes, guardam em sua cultura a exterioridade máxima do sistema atual mundial, pois não há uma exterioridade somente econômica, como política, cultural e histórica que as distinguem da maneira de viver, manipular, compreender, interpretar os instrumentos tecnológicos das mediações. O segundo momento de aplicação das categorias da filosofia da libertação diz respeito à erótica, a qual descreve a relação varão-mulher, mais propriamente a dominação do homem pela mulher na sociedade ocidental, que privilegia o momento pensante do homem, desprezando o corpo e a sexualidade, mas superando o dualismo corpo-alma e afirmando-se a unidade de carne. Pode-se compreender a erótica como a sensibilidade do corpo do outro, a fim de cumprir o desejo do outro como outro, sexuado de uma maneira que chama o eu para suprir a ausência, sem nunca se tornar objeto, sob o risco de perder sua alteridade, a plenitude do eros, a liberdade. A dominação erótica é acompanhada da dominação política. O ego cogito, que funda ontologicamente o eu conquisto, é o mesmo ego fálico que reproduz a dominação política da dominação sexual. E assim, a mulher popular de cultura periférica sofre dupla violação: a da cultura dominante e a de sua sexualidade, é vítima do imperialismo e da ideologia machista. A reversão dos processos históricos que tornaram a mulher latino-americana vulnerável enseja a libertação erótica, isto é, a libertação da mulher, a libertação do vulnerável enseja libertação erótica. Patriarcalismo da definição de mulher como castrada e como não fala, isto é, como não ser, e não menos importante, a recuperação pelo varão de parte da sensibilidade perdida para a ideologia machista. Para tanto, Dussel propõe começar de novo.
Libertar-se da erótica dominadora não é, pois, na negação pura da dominação, nem da erótica, e sim o reconhecimento da distinção sexual que leve a uma alteridade erótica, de modo que um casal de iguais se forme, dotado de distinção sexual entre seus componentes, mas constituído de pessoas com qual direito à vida, ao trabalho, à educação, à política, sendo parte desse projeto a libertação erótica cultural dos povos e culturas dependentes, restituindo-lhes a dignidade. O terceiro momento, ou pedagogia, converte da própria política e da erótica, constituindo a relação pais-filhos, mestre-discípulo, ou seja, a criança nasce e é educada para formar uma comunidade política. Portanto, a pedagogia não se ocupa somente na educação do filho na família erótica, mas também da juventude do povo nas instituições escolares, universitárias, científicas, os meios de comunicação, como questões culturais e ideologias. Uma vez que a cultura acumulada é transmitida pelos sistemas pedagógicos, a exterioridade a estes sistemas surge sempre através do novo, do outro questionador do que está dado, e este mostra sua anterioridade à ontologia da melhor maneira, por meio da liberdade criadora com que é parido, mostrando-se como oriundo da fecundidade criadora, como exterior ao já dado, ao tradicional, dando realidade ao novo, ao homem novo. O desapreço pela cultura periférica está entendida pelo centro como barbárie, incultura, não ser, irracionalidade, a retira do sistema escolar, das universidades, dos meios de comunicação. Mas é justamente a distinção da cultura popular periférica e a não repetição das estruturas culturais do centro a melhor garantia e o núcleo menos contaminado do homem-povo, sendo, por conseguinte, a morte cultural deste homem novo, do filho, a alienação pedagógica, a repressão cultural que o afasta do projeto de libertação que, uma vez na consciência do povo, o possibilitaria discernir em si o pior, a cultura imperial vulgarizada, e o melhor, sua exterioridade cultural. O quarto e último momento é o antifetismo, através do qual faz-se a tomada de consciência do processo de absolutização da totalidade como algo divino. O fetiche é o objeto para o qual se atribui poder sobrenatural e se presta culto, produzindo-se o fetichismo. Assim, a fetichização política é a divinização do império, na centralidade geopolítica, econômica e militar. Já a totalidade erótica se fetichiza na fascinação pelo fato da ideologia machista. Enfim, a pedagogia sofre efeito fetichizante pela alienação da cultura popular realizada pelo imperialismo ilustrado e elitista. O antifetichismo nega a divindade dos sistemas através de um ateísmo autêntico. O antifetichismo deve libertar de elementos divinizados que fetichizam, mas não negar a religião que torna o homem responsável pelo outro, pelo oprimido, pois este puro ateísmo não é suficientemente crítico. O responsável pelo outro nunca terá motivos suficientemente fortes para deixar de dar de comer ao que tem fome. Nem a propriedade privada natural ou divina serão poderosas o bastante. O cosmos será interpretado pelo libertador como criação da liberdade incondicionada a serviço de acalmar a fome. Dessa forma, os cosmos adquirirá status ético e a liberdade absoluta estará a serviço do outro. Do seu, encerra os 4 momentos da relação homem-homem, elucidando ser o verdadeiro materialismo, o materialismo crítico, aquele que serve ao outro
como uma matéria trabalhada, libertando o oprimido, dando-lhe de comer, distribuindo equidade em uma economia justa, sem dominadores. É dessa forma, também, que se rende a liturgia ao absoluto. 4. A filosofia da libertação e a alteridade fundante. Possibilidades para os direitos humanos. Em se considerando o ato de justiça a proteção ao ser humano e a busca por garantir-lhe a guarda de qualquer violação, concordamos com Bragato, Culleton e Fajardo quando nos dizem serem os direitos humanos protetores daqueles que formam a comunidade ética, conduzindo-os para a consciência ética da solidariedade e respeito mútuo. Mas se o existir vem mostrando-se contrário ao caminho da justiça, esta passa a ser uma questão a nós colocada pela realidade, a qual pergunta e pede, através do rosto do outro vitimado, pela justiça que nos fará felizes. O mundo em rostos questiona a causa, razão, motivo, fundamento para a constante falha dos direitos humanos. A realidade está a perguntar e a propor, pois, um diálogo, desde já, poderíamos adiantar-lhe que os direitos humanos estão sendo construídos ao longo da história, por humanos também falhos quando as suas criações, e cuja capacidade reflexiva está muito mais para perguntar a si mesmo sobre a possibilidade de uma resposta do que perguntar ao outro. E, caso a filosofia hermenêutica esteja certa, este movimento retira a autenticidade da pergunta. Talvez o que esteja faltando para os direitos humanos seja, então, que o exercício da existência reflita sobre uma autorreflexão, que vem se mostrando pouco contributiva para a resolução de seu problema, e mais diálogo, buscando a contribuição através da reflexão mútua, conseguida em uma conversa. Na radicalidade deste diálogo está o que não estamos acostumados a considerar como quem possa nos levar até a verdade, como aquele capaz de nos causar inquietações e nos fazer pensar eticamente, o outro. Em Dussel, a justiça é também o amor ao outro, colocar-se junto a ele, no enfrentamento das misérias, para que cada um possa exercer sua exterioridade e subverter o injusto na ordem estabelecida. Isso implica ser responsável pelo outro, tomando-lhe a cargo, estando ao seu serviço, pois é a pessoa inalienável, a origem de todo o direito positivo. A justiça é, pois, colocar-se à disposição do outro, para saciar sua fome, é desapego à liberdade, porque permite entregar ao outro o que é seu. A radicalidade do outro, tanto nas obras de Levinas quanto na de Dussel, não é, contudo, viva nos pensadores do período em que despontaram os direitos humanos. Em verdade, a radicalidade está no sujeito, ou no eu levinasiano. Na modernidade, um período de intensas lutas por reconhecimento de direitos. O que hoje conhece-se como direitos humanos foi resultado de uma positivação inaugural para livrar a individualidade de uma noviça interferência do Estado. A positivação do eu nas cartas de direitos foi fruto das necessidades da época, não mais condescendentes com o poder divino do rei de comandar e crente na centralidade do homem e em seu poder de dominar, transformar a natureza. O que é transcendental foi trazido até pelo iluminismo, e o homem virou a medida para o homem, pois não se tolerava mais a mediação do real através daquilo que é transcendente e impõe barreiras ao pensamento e à existência. O conhecer virou, pois, uma empreitada ousada e essencialmente humana, baseada na aplicação da razão
e na unificação de conhecimentos para iluminar espaços obscuros, livrando-os de mistérios e tornando a realidade um espaço para a manifestação de descobertas e realizações que nada teriam a ver com qualquer ordem considerada mística. A qualidade moderna de fazer emergir a autonomia de uma identidade a partir da diferença, isto é, aquilo que antes era unido e depois foi separado, alienando a interioridade através da dualidade, é para a filosofia da libertação resultado do processo colonial, por meio do qual os europeus se depararam com um ambiente natural, completamente distinto da América Latina, bem como com os nativos do continente, também distintos fenotipicamente e culturalmente, diversamente da relação que a Europa mantinha com outros lugares distintos, culturalmente e cujo povo também se distinguia na aparência. A ligação com a América Latina foi baseada em subjugação e dominação, como se toda a vida daquele lugar pudesse realmente ser dominada para fins de exploração. Juntamente à experiência da descoberta e da dominação, a Latinoamérica também foi trampolim para que a Europa passasse a ter mais vantagens no comércio mundial, transformando-se em um centro constituidor de uma periferia. A conquista territorial da América Latina foi mesmo entendida como um ato de criação europeia. Ou então o continente não possuiria o nome que tem e também não teria sua história contada a partir da visão europeia. Nem seria recordado como alvo de violência civilizatória necessária para salvar selvagens de seu atraso e imaturidade espiritual. A experiência colonial foi originária tanto para a América Latina quanto para a modernidade europeia, cujas ideias de liberdade e propriedade foram edificados sobre a individualidade poderosa, dominadora e transformadora da natureza. Individualidade está já promotora de todos esses seus atributos durante a conquista da América e, mais que isso, devedora de seu estabelecimento, enquanto materialização de uma racionalidade universal. A identidade europeia traçada a partir da oposição à identidade dos nativos latino-americanos que emprestaram seu sofrimento e violação para a emergência da superioridade, individualidade, liberdade, propriedade e razão universal do eu europeu. A Constituição colonial latino-americana foi então criadora de uma modernidade temporã que informou a modernidade do século XVII, acerca da constituição de uma identidade a partir da qual se poderia escolher estrategicamente o que seria irracional, selvagem, ilegal, não humano. Esta oposição desvantajosa para os que não se ajustassem aos padrões eleitos pela identidade europeia já era uma prática para subjugar os povos colonizados, mas ganhou ares científicos e teorias filosóficas e políticas, somente no período em que a Europa denomina modernidade. A América Latina é, pois, aquela reivindicante de seu reconhecimento como outra, detentor de uma exterioridade que, mesmo no decorrer de tentativas para ser reduzida e também de reduzir-se aos padrões europeus, continua brilhando em uma tradição distinta que interpela sobre a vida de seu povo, sobre a contínua transformação do ser humano em objeto do sistema capitalista e em objeto da própria relação sujeito-objeto. A tradição latino-americana está a falar mais como em qualquer diálogo faz-se imperioso que se a escute. Somente posso escutar caso esteja atenta para a cotidianidade que me cerca e para as pessoas que a constituem. Estas me dirão, e se não disseram seus rostos, me convidarão para perguntar-lhes e, desta forma, eu estarei realizando o primeiro momento da filosofia da libertação, a proximidade.
Na hipótese de que os direitos humanos voltem aos outros como a base para a sua existência, buscando pensar dialogamente em lugar de ser sua base fruto do pensamento vindo da autorreflexão passível de expressar-se unicamente como identidade, a proximidade do outro para escutá-lo é irresistível. O outro é, assim, a condição para a existência da linguagem tanto do indivíduo quanto da lei, despontando como aquele que pode ser situar eticamente e me fazer submergir na moralidade. É o outro quem determina o meu dever, sendo o dever mais básico de nossa relação o de ser responsável eticamente por este outro, resultando daí direitos e obrigações restantes. Os humanos não seriam assim nascidos apenas para dominar e controlar, mas sejam nascidos na proximidade de outrem para a diminuição de distância, para entrar no arredor da fraternidade antes mesmo de nomear ou conhecer qualquer coisa no mundo. Afinal, a primeira experiência no mundo é sempre a do face a face. A proximidade permitirá que o ouvir o outro seja sempre a lembrança de que não se está cercado de objetos organizados, em uma ordem a cumprir uma função na totalidade, mas sim de pessoas que constroem o sentido do mundo. Os direitos humanos carecem de conteúdo ético quando elegem por fundamento o indivíduo que transforma tudo o que não é ele mesmo em partes de um sistema de engrenagens, a mover o seu próprio mundo, explorando e distanciando-se do outro como se este estivesse ao seu serviço. A compreensão dos direitos humanos enquanto parte da totalidade, como derivação da realidade na qual é inserida, está fundada no individualismo identitário. Mas esse fundamento, pautado primeiramente nos interesses de classe, acaba por atribuir maior valor aos direitos que correspondam às necessidades desta base identitária. Na totalidade na qual o outro é a quem recorro quando quero pensar a realidade circundante e seus problemas, os direitos humanos não encobrem exterioridades, mas dialogam com elas para buscar o seu melhor sentido e a melhor forma de fazer-se ação sem alienar. Para a falta de crítica advinda do fechamento do diálogo, o outro como parte de um sistema que me serve para que o cala enquanto alteridade em que também se cala em meu egoísmo e em minha incapacidade de ver a face do lugar do trabalho vivo. Entendo por base última o outro, os direitos humanos são praxes de libertação. São a materialização política capaz de abranger a comunidade e mostrar-se como instrumento já adepto a entender o clamor da justiça. Em constante renovação, conforme os diálogos vão se dando e o entendimento mútuo vai acontecendo, como praxis de libertação, os direitos humanos com fundamento último no outro são a aplicação da proximidade na política, isto é, na relação irmão-irmão. Para se pensar sobre esta aplicação, entretanto, há que se dar conta antes de que o mundo é uma totalidade de sentido surgida dos valores das necessidades, mas cuja mudança de base para o desejo metafísico pelo outro seja meio para a renegação da negação, de exterioridades feita pelo individualismo e o verdadeiro acolhimento do outro sem aliená-lo. Como praxis de libertação e mudança para a nova totalidade do desejo metafísico na exterioridade e da não alienação dos direitos humanos, são instrumento para aproximar irmão de irmão na política. A proximidade política se compre diante do rosto exterior a todo o sistema e provocador da responsabilidade. Os direitos humanos seriam instrumentos assim para que a responsabilidade se concretize e a justiça fosse alcançada, de maneira que a crítica saída do diálogo sobre a cotidianidade se transforme em reivindicações excepcionadas pela política de um lugar e por semelhanças analógicas também pela política de outros lugares.
Os direitos humanos, como a proximidade política, são sempre ferramentas críticas porque emergem da existência frustrante que se eleva como diálogo e como reflexos da luta por não aprisionar a exterioridade do outro, estarão sempre em debate ético no intuito de não transformar o irmão em vítima. Em parte de uma economia transformadora do ser humano em trabalho vivo e a política em um meio de manutenção de necessidades interessantes para uma classe, mas para as quais todos são conduzidos, mesmo sem condições de alcance real da satisfação dessas necessidades. Da corporalidade protegida da violência na relação irmão-irmão, devia-se a corporalidade da mulher na relação erótica, na qual o dualismo corpo e alma será superado pela celebração da unidade da carne e da sensibilidade do corpo, que, longe de estar a serviço da dominação, está para cumprir o desejo com a liberdade para aqueles que se encontram na perfeição dos erros. Em sendo a proximidade política uma realidade, sua configuração migrar para os conflitos de gênero, livrando a mulher e o homem da ideologia machista, para que se desenvolvam sabendo serem as distinções de sexo e de desenvolvimento de sensibilidade erótica não restritivas de direitos. Os direitos humanos interpretados pela filosofia da libertação são instrumentais para uma totalidade na qual a dominação masculina não seja mais mitificada como natural e a exterioridade da mulher em relação à totalização da sexualidade masculina como a única possível de ser livre. Retire a mulher do papel de objeto desta sexualidade, transformando-se assim a erótica, isso é, a relação entre mulher e varão, em uma relação para além da sensibilidade do corpo do outro, pautada no desejo do outro porque é distinto. É o outro sexuado de tal maneira que llama ao cumprimento de la ausência, nunca puede ser tomado como um mero objeto, cosa de lo contrario, ao perder sua autoridade, pierde igualmente la capacidade de la plenitud del eros. Libertar-se da erótica dominadora não é, pois, a negação pura da dominação, nem da erótica, e sim do reconhecimento da distinção sexual, que leve a uma alternidade erótica, de modo que um casal de iguais se forme dotado de distinção sexual entre seus componentes, mas contribuindo de pessoas com igual direito à vida, ao trabalho, à educação, à política, sendo parte desses projetos a libertação da erótica cultural dos povos e culturas independentes. Na relação pedagógica entre mestre e discípulo, pais e filhos, cultura e juventude, a anterioridade da proximidade política e a centralidade do outro permitirão o questionamento desde um novo, isto é, daquele que começa a conhecer, daquele que inicia a vida política, cultural e social, daquele que nasce, as pessoas que ainda se encontram em processo de aprendizagem e formação de convicções serão as principais responsáveis por indagar a transformação à realidade em que vivem para a melhor. Contanto, não sejam os aprendizes castrados em sua liberdade de pensar e debater. O futuro pensar dos direitos humanos está nessa relação de aprendizado e reflexão. Ao fim, precisa-se se estar sempre atento para que a alternidade propagada em um dos momentos de aplicação das categorias metafísicas da filosofia da libertação não se renda ao fetichismo e vire alvo de idolatria e absolutização. Quando a responsabilidade pelo outro não passar de discurso para encobrir exterioridades e fazer saltar uma identidade, aplica-se o antifetichismo. A negação da divinização dos direitos humanos importa na medida em que este instrumento político passam a ser utilizados para garantir privilégios a uma identidade em detrimentos das exterioridades que nelas não se encaixam. O mundo antifetichismo
nos direitos humanos é, então, o ateísmo na identidade e afirmação do outro, cuja presença abre sempre a possibilidade da crítica e com esta surge o pensamento acerca da realidade e a contínua busca por não tornar divina a identidade. Os direitos humanos devem garantir primariamente os limites de determinados marcos férreos, cuja transposição pode ser a morte da corporalidade. Na relação irmão-irmão, o respeito à dimensão metafísica do outro é nota essencial, mas somente é possível observar a exterioridade caso a relação originária do face a face se fizer entre rostos e corpos com vida. Para pensarmos na realidade que construímos a cada dia para nos manter vivos, num patamar mais básico desse pensamento e para alcançarmos o sumo bem, o patamar mais elevado e que nos leva a exercitar as virtudes é através de seu conteúdo material, pois que o ser humano reproduz a vida física, espiritual e cultural. É no âmbito universal da vida humana que a corporalidade viva, mostrando-se como referência para a saída da consciência de sua autorreflexão e de libertação. O reconhecimento do outro pode ser também a visibilidade da vítima, isto é, o sujeito negado, aquele que não pode viver, mas por quem se tem responsabilidade, e esta é universal, independe de cultura, cor de pele, gênero ou qualquer outra formalidade específica que recorte o outro em um determinado horizonte. Enquanto fundamentos do outro, os direitos humanos serão instrumentos para o reconhecimento das vítimas que não podem reproduzir ou desenvolver sua vida, cuja exclusão da participação na discussão as afeta, com o risco de morte. A dor da corporalidade das vítimas se revelará como negação da vida humana e também como negação da afirmação dos valores estabelecidos sistematicamente, considerados ilegítimos, excludentes e dominadores diante da alteridade da vítima. Da negação da vítima surge a frustração e a abertura para a crítica ética, a qual nos abrirá para a interpelação do outro, para ouvirmos a palavra que nos impede ao mover, a sair da felicidade individual para ir à luta pela felicidade do irmão. Dussel nos diz não se tratar somente da superação de um estado intelectual pré-crítico, mas de sair da irresponsabilidade egoísta, da insignificância e do descuido com o outro. 5. Conclusão. Este artigo buscou apontar as possíveis contribuições que a filosofia da libertação, desenvolvida por Henrique Dussel, pode oferecer ao fundamento moderno dos direitos humanos. O trabalho é também uma oportunidade de fazer conhecer a filosofia feita na América Latina, para a América Latina, aproximando o pensar acerca da realidade do continente a um subsídio aos direitos humanos em lugar de apresentar este local de fala, como comumente acontece, como um espaço para o qual os reforços dos mencionados direitos se dirigem, dadas as constantes violações. Mas, se as violações são fatos, não se pode escapar de reconhecimentos delas. E se os direitos humanos falham a saná-las, também denunciam que sua praxis baseada em uma fundamentação subjetivista pode estar calcada em um alicerce fraco. A filosofia da libertação está a dizer dos direitos humanos, então, que seu fundamento seja o da alteridade, o da abertura para o diálogo, o qual envolve a corporalidade sensível e vitimada, respeitando a experiência primeira de todo ser humano no mundo, qual seja a do face a face, matriz do primeiro gesto significante, a nos chamar para o comprometimento com a bondade e a justiça. Quando o chocamento feito pelo outro pede por justiça, deve-se, pois, lançá-lo para os direitos humanos para que, desde seu fundamento, impeça a violência contra a corporalidade e, sobretudo, impeça a interrupção da continuidade das pessoas ao impor-lhes papéis não compatíveis com suas vivências, tornando-as traidoras de si mesma e encoberta por uma identidade que não é sua, mas que transfigura-se
em razão universal. A compreensão dos direitos humanos desde o outro, o qual é corporalidade viva e fruto da abertura para o diálogo e para a responsabilidade do chamamento a ser justo, a exercitar esta virtude no serviço ao outro. Este serviço, por consequente, pode ser feito politicamente quando os direitos humanos são instrumentos para a justiça social, para o desenvolvimento da vida humana em seu sentido físico, espiritual e cultural, enxergando-se neste âmbito a proximidade entre irmãos, a qual se origina e nasce o do face a face. Quando se intensificou justificar os direitos humanos, utilizando-se da experiência da América Latina, quis-se aproximá-los da justiça e, para tanto, o fundamento dos direitos humanos, a causa por que são. Foi redirecionando do marcante individualismo moderno para a distinção inesgotável que configura o outro, radical ético essencial da filosofia da libertação, cuja reflexão sobre a América Latina a constitui como exterioridade encoberta e negada, buscando-se estabelecer um exercício crítico a partir da experiência de um lugar nascido para o Oriente como inferioridade possível de ser violada, cuja experiência tem muito a dizer sobre o subjetivismo moderno. O encontro com o outro, proposto pela filosofia da libertação e refletindo nas categorias metafísicas, se aplicam às categorias da relação homem-homem e elementar para nós caminhar no sentido da reflexão ética, a qual, longe de ser individuada, é dialogal e ensejam a obrigação de resposta à interpelação do injustiçado. Esta relação, por consequente, ao nós dizer o que é justo, nos dirá também que o fundamento dos direitos humanos deve se constituir a esta relação, ou então será injusto. Referências: Barreto, Vicente de Paulo, O Fetiche dos Direitos Humanos e Outros Temas, segunda edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado, Editoria 2013. Bragato, Fernanda Friso, Cullerton Alfredo, Fajardo Sinara Porto, Curso de Direitos Humanos, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Unicinos, 2009. Filosofia de la Liberación, Bogotá, Colômbia. Editorial Nueva América, 1996. Ética da Libertação, na Idade da Globalização e da Exclusão. Tradução de Efraim Ferreira Alves, Jaime A. Classen, Lúcia M. e E. Orff. Quarta edição, Petrópolis, Rio de Janeiro, Vozes 2012. Fitzpatrick Peter, A Mitologia da Lei Moderna. Tradução de Nélio Schneider, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Editoria Unísios, 2005. Martínez A. Germán Henrique do Céu, Filósofo de la Liberación Latinoamérica, 1934-1975. Introdução de la Filosofia de la Liberación. Ensaios preliminares e bibliografia. Quinta edição, Bogotá, Editorial Nueva América, 1995. Velasco Sírio Lopes, Reflexões sobre a Vida, sobre a Filosofia da Libertação, Campo Grande, Cefil, 1991. A Filosofia da Liberação de Henrique do Céu e os Direitos Humanos. A América Latina como qualquer um que fala sobre sua alteridade. Zimmermann, Roque, América Latina, o não ser. Uma abordagem filosófica, a partir de Henrique do Céu, 1962, Rio de Janeiro, Editoria Vozes, 1987. Obrigado por assistir à Filosofia da Libertação de Henrique do Céu e os Direitos Humanos, a América Latina como lugar que fala sobre a sua alteridade. Esse foi um trabalho promovido pelo Colégio Jesus Maria José, pelo professor Anelito de Filosofia, realizado pelos alunos Matheus Noleto Pereira, João Alberto Pérez Dias e Pedro Henrique Manteiga Gonçalves Dionísio. Obrigado por assistir. Deixe seu like aí, galerinha! Se inscreva no canal, galerinha!
Obrigado por assistir esse audiolivro. Até mais!